Professora Valdiana Gomes, mais a vídeo aula para vocês. A gente vem com aula de gramática. Espero que vocês estejam bem. Antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos fazer a nossa acolhida. Mais uma vez eu peço a vocês carinhosamente que não passem esse momento, né? Que vocês possam vislumbrar um pouquinho desse momento que a gente proporciona para vocês, tá certo? E eu trago para vocês hoje um texto curto, simples, né? E ele vai falar sobre essa relação mesmo, sobre a nossa possibilidade de proximidade com Deus, que é um momento, né, gente, acredito muito importante que a gente possa alimentar em nossas vidas, né? A gente não pode deixar de acreditar em Deus, embora a pandemia não tenha acabado ainda, a gente sabe, são momentos difíceis, né, que permeiam o nosso coração, mas que essa busca constante, infinita em Deus, ela vai nos dando essa segurança de que com Ele nós vamos sim vencer e não há o que temer, né? Quando o nosso coração está interligado a Deus nas suas promessas, a gente pode sim acreditar. O texto de hoje são promessas que não falham e diz assim: as promessas de Deus não falham, não ficam no esquecimento e não se perdem no tempo. Deus estrategicamente faz promessas ao homem, e a propósito quando isso acontece. O Senhor conhece a fraqueza e o potencial humano, conhece as imperfeições existentes e trabalha para corrigi-las. A ansiedade, incredulidade, temor e desassossego no coração humano. Tudo muito bem alimentado pela força humana que se converte em sua maior fraqueza. O pensamento. Um pensamento desgovernado leva o coração às maiores aflições. Comumente, guerras intensas são travadas no interior das pessoas. As certezas geradas pela fé são dilaceradas quando se desvia o foco. Em apenas frações de segundos isso acontece, deixando destruição na caminhada que se percorria. Essa insegurança, acompanhada de intenso tormento, vai levando para longe do coração uma fé antes existente. São laços de morte, exército que perdura em querer fazer o mal a nossos corações. Fica sempre fraco, triste, e não se sabe como fazer. Porém, a promessa de Deus permanece com o mesmo selo de autenticidade, mas não se consegue enxergar essa verdade. Então Deus vai corrigindo aos poucos esta rota errada, o qual o homem preferiu acreditar. Ele jamais se calará frente a quem o buscar. Deus sempre responderá às nossas perguntas através da oração. Então, meus queridos alunos, essa é a mensagem nessa nossa acolhida de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E agora nós vamos para a indicação da nossa agenda. Gostaria que você pegasse a sua agenda, né, e você viesse comigo na resolução do módulo 4. Estamos já no módulo 4, né, graças a Deus que a gente está dando para cumprir a programação do material didático utilizado. E a gente vem aí no módulo 4, pegue aí seu módulo, pegue sua agenda, se direcione para mim na página 16. Na página 16, pessoal, vocês vão encontrar a indicação de que realmente é aula de gramática. Como é que a gente sabe disso, professora? Pelo esse grifo aí, né, estudo da língua, período simples e período composto. Mas antes de adentrarmos, né, lá na página 16, né, da gramática, vamos só recapitular, pessoal, que em outro momento já foi dito, mas vamos recapitular comigo o que é um período, certo? O período, oitavo ano, ele é constituído por uma ou mais orações, certo? Quando o período ele possui apenas uma oração, é conhecido como período simples. Mas se ele possuir duas ou mais orações, ele será conhecido como período composto, certo? Então, aí vamos, cada momento uma palavrinha vai chamando a explicação de outra. Oração é um enunciado, não esqueça, que se estrutura em torno de um verbo, certo? É interessante, né, que você entenda que cada verbo indica uma oração diferente, tá bom? Que pode fazer parte ou não da mesma frase. As orações, oitavo ano, elas compõem os períodos simples e compostos, tá certo? E podem ser de várias formas. Elas podem ser absolutas. Essas são as orações que constituem os períodos simples. São formadas por apenas um verbo ou locução verbal. Elas podem ser principais. Essas ajudam a compor os períodos compostos e não dependem e nem exercem qualquer tipo de função sintática em outras orações dentro do período, tá bom? Elas podem ser ainda coordenadas. Essas são conhecidas por serem sintaticamente independentes. Subordinadas, que exercem função sintática em relação à oração principal, completando o seu sentido e ainda sendo dependente dela, certo?
Aí, isso é só, né, um trecho, resumos, orientações sobre o que a gente vai estudar. E aí, o que é o período simples, oitavo ano, né? O que é que começa aí? Período simples e período composto, página 16 do módulo 4. Os períodos simples, eles possuem uma oração absoluta, possuindo um único verbo ou locução verbal. Maria sorriu para João. Maria sorriu para João. Esta frase é um período simples, já que possui apenas um verbo. Qual é? Sorriu. E, portanto, apenas uma oração. O que vai ser o período composto, oitavo ano? Entenda por período composto o período formado por mais de uma oração, ou seja, por mais de um verbo. As orações que compõem o período composto no ano podem ser feitas de 3 tipos diferentes: coordenadas, independentes, principais e subordinadas, certo? Os períodos compostos, eles podem ser de 3 tipos: compostos por coordenação, por subordinação e misto, tá bom? Então, por hoje, a gente não vai se deter nessa classificação, nem ampliar essa discussão, mas a gente já deu um passo importante que é para o entendimento desse período simples e desse período composto. Agora acompanhe comigo no seu módulo, na página 16. Período simples e período composto. Releia 2 trechos do texto Conflitos de Lucas. Tanto eu quanto o Serginho recebemos exatamente a mesma quantia e na mesma data. Serginho empresta, mas cobra juros e ainda faz questão que meu pai saiba. A. Quantos verbos há em cada frase? Aí nós vamos lá. Na frase A, há um verbo. Na frase B, há 4 verbos. Certo? Entendido? Recebemos a frase A. E na frase B, né, você vê aí, empresta, cobra, faz, saiba. Aí vamos aí. Você já estudou que uma oração organiza-se em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Quantas orações em cada uma dessas frases? Na frase A, né, há uma oração. Na frase B, há 4 orações. Qual sinal de pontuação foi empregado nessas frases? Ponto final. Aí a gente vai aí, esse quadrinho amarelo. Uma frase composta por uma ou mais orações recebe o nome de período. Um período é iniciado por letra maiúscula e finalizado com sinal de pontuação. O período formado por apenas uma oração é chamado de período simples. Se 2 ou mais orações formarem um período, ele recebe o nome de período composto. Então, repetindo, oitavo ano, uma frase composta por uma ou mais orações recebe o nome de período. Anota, né, para você entender melhor. Um período, por sua vez, oitavo ano, ele é iniciado por letra maiúscula e finalizado com um sinal de pontuação. O período formado por apenas uma oração é chamado de período simples. Se 2 ou mais orações formarem o período, ele recebe o nome de período composto. De acordo com o que você acabou de ver, a quantidade de verbos determina o número de orações presentes num período, certo? A quantidade de verbos vai ser a quantidade de períodos que você vai ter. Olha aí, tanto eu quanto o Serginho recebemos exatamente a mesma quantia e na mesma data. Nós temos aí o verbo recebemos, um verbo, uma oração, um período. É assim. Ah, professora, é fácil, é assim, é só você entender. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, automaticamente eu tenho um período simples. Serginho empresta, cobra, faz, saiba. Ó, empresta, verbo, cobra, verbo, faz, né? E saiba. 4 verbos. Então, eu tenho 4 orações, período composto, certo? 4 verbos, 4 orações, período composto. Em cima, um verbo, uma oração, período simples. 4 verbos, 4 orações, período composto. Veja outros exemplos atentando para a quantidade de verbos empregados nos períodos. O consumidor consciente exige a nota fiscal na hora da compra. Um verbo, uma oração, período simples.
Quando a mídia divulga produtos, eu resisto para não querer todos. 3 verbos, 3 orações, período composto. Aí nós vamos começar, né, a exercitar, ver o que a gente entendeu na página 17, tá bom? Leia o texto de quarta capa a seguir e responda as questões. Sou um garoto da cidade grande. A comodidade da van da escola me comove. Meu celular é meu reino. Prefiro um bom edredom ao cobertor de estrelas. Lá no meio do mato de Bom Jesus de Camanducaia. Matar para comer, como meus primos gostavam de fazer com passarinhos e outros bichos, me revirava o estômago. Pescar? Detesto pescar. Meu pai realmente me conhecia e sabia perfeitamente bem que minha praia não era ali, que ir para o mato era a última coisa que eu pretendia fazer. Júlio Emílio Braz, um garoto consumista na roça, São Paulo, Escipione, 2004, quarta capa. Capa do livro Um Garoto Consumista na Roça, de Júlio Emílio Braz, publicado pela editora Escipione, em 2004. Você já se interessou pela leitura do livro apresentado? Você vai dizer se você já ouviu, se nunca ouviu falar, ou se já, e se interessou, aí a resposta é sua. Você sabe que o objetivo de um texto de quarta capa é promover o livro a fim de que o leitor se interesse por lê-lo. Qual foi a estratégia usada nessa quarta capa para a promoção do livro? Apresentar as qualidades do escritor e as características do livro, citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do texto, indicar o preço do livro e os locais onde ele é vendido. E nós temos aí citar, né, um trecho do livro para o leitor ler, ter uma prévia do texto. Então, é o segundo quadrinho, tá bom? Aí nós vamos aí para a página 18, módulo 4. Reveja a organização do texto de quarta capa da página anterior em períodos. A. Quantos períodos há no texto? 8 períodos. Que sinal de pontuação delimita os períodos? Pontos finais e um ponto de interrogação. Quantos períodos simples há no texto? 6 períodos simples, certo? Aí você pode voltar lá no texto, né? Que são 6 períodos simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 realmente. E demarcar, tá bom? Releia o período a seguir. Meu pai realmente me conhecia e sabia perfeitamente bem que minha praia não era ali, que ir para o mato era a última coisa que eu pretendia fazer. Este período é simples ou composto, oitavo ano? Justifique sua resposta. Ele é composto, pois é formado por diversas orações. Se ele é formado por apenas um verbo, ele é um período simples. 2 ou mais verbos, nós teremos um período composto, né? Não pode esquecer isso. Qual sentido a conjunção expressa no período acima? Então, vamos voltar lá. Meu pai realmente me conhecia e sabia perfeitamente bem que minha praia não era ali. Que ir para o mato era a última coisa que eu pretendia fazer. E sabia perfeitamente. Ela expressa tempo, oposição ou adiciona uma ideia? Adiciona ideia. Então, nós temos aí adição, né? O segundo quadrinho. Leia a receita a seguir e responda as questões, tá certo? Olha aí. Suco saúde. Aí você vai prestar atenção. Ingredientes: 3 folhas de couve, 3 limões, 3 maracujás, 1 litro de água gelada, açúcar ou adoçante a gosto. Você já viu aí os ingredientes, né? Suco saúde em vermelho. Aí ele diz 3 folhas de couve-flor, 3 limões, 3 maracujás, 1 litro de água gelada, açúcar ou adoçante a gosto. Modo de fazer. Coloque no liquidificador as folhas de couve, lavadas e picadas, e o suco dos limões. Acrescente a polpa do maracujá, a água e o açúcar ou adoçante, né? De sua preferência. Bata tudo por 1 minuto. Coe a bebida, acrescente gelo a gosto. Sirva em copos altos. Em sua opinião, por que o nome desse suco é suco saúde? Porque os ingredientes dele são naturais, né, oitavo ano? Porque os principais ingredientes são benéficos, né, à saúde. Faz um benefício à saúde, né, são produtos, né, feitos naturais. Olha aí, 3 folhas de couve-flor, 3 limões, 3 maracujás, 1 litro de água gelada, açúcar ou adoçante a gosto, certo? Aí ele vem dizendo para você o modo de fazer, né? Que você vai colocar no liquidificador, repetindo aí para quem tiver dúvida.
As folhas de couve, ele diz para você que elas devem ser tudo lavadas, picadas, né, que é para não enganchar lá no liquidificador, e o suco dos limões, que você já deve ter feito separado e acrescenta. Aí a polpa de maracujá, a água, o suco ou o adoçante. Vai depender do que a sua família geralmente utiliza. Considerando os ingredientes e o modo de preparo, responda: você considera esse suco fácil ou difícil de preparar? É fácil, né, gente? É uma receita com pouca quantidade de ingredientes e com poucos detalhes no modo de preparo, né? Então, acho que qualquer um de vocês poderia prepará-lo sem dúvida. Acho que a única dúvida que vocês teriam, talvez, é de comprar a folha de couve, né? Que vocês talvez não tenham muita habilidade por não gostarem. Não sei se alguém gosta e eu adoro. Feijoada, então. Então, fica a critério de cada um de reconhecer, né, esses ingredientes. Aí agora nós vamos para a página 19. Então, acompanha comigo, espero que não esteja sendo rápido, que você esteja entendendo. O objetivo é esse mesmo, pessoal, que a gente possa ter esse momento também de resolução junto, que vocês possam organizar. Cuidado com essa letra, gente, cuidado com essa organização do módulo. Veja se o seu módulo está em bom estado, se não está todo acabado, rasgado, você descontando toda a raiva do mundo nele, né? Tenham esse cuidado, esse carinho com o material didático de vocês, tá certo? Aí vamos aí para a sexta questão. Reveja a organização em períodos. Aí nós já vimos, né, a questão dos períodos, período simples e período composto. Aquele período que a gente só tem um verbo, nós vamos ter um período simples. 2 ou mais verbos, nós teremos um período composto. A quantidade de verbos presente em oração é a quantidade de períodos que nós iremos classificar, certo? Olha aí, modo de fazer. Quantos períodos há nesse trecho? 6 períodos. Que sinal de pontuação delimita esses períodos? Ponto final. Esses períodos são simples ou composto? Então, vem casar bem com o que eu estava dizendo para vocês, gente. Professora, se ela explicando, eu entendo. Quando eu for para a dificuldade, tenho uma dúvida. É só para você reconhecer os verbos. Primeira coisa que você tem que fazer, oitavo ano, é reconhecer esses verbos. Então, você grifa, analisa, examina mesmo, se são só esses mesmo. Calma, né? Sem pressa nenhuma. Aí você vai dizer, os períodos são simples, pois cada um é formado por apenas uma oração. O uso de período simples na sétima questão. O composto varia de acordo com o objetivo do texto. Porque em uma receita, por exemplo, costuma predominar os períodos simples. Boa, né, essa pergunta? Então, porque esse tipo de período, ele facilita a compreensão das instruções apresentadas. Porque em textos instrucionais, como receitas, busca-se marcar bem cada instrução, para que elas não sejam confundidas ou realizadas fora da etapa. Professora, eu posso resumir? Depende. Ela tem que conter, a sua resposta ela tem que conter essas informações, olha aí. Porque esse tipo de período facilita a compreensão das instruções apresentadas. Porque em textos instrucionais, como receitas, busca-se marcar bem cada instrução para que ela não seja confundida ou realizada fora da etapa. Reescreva as orações a seguir de modo a formar um único período. Para isso, emprega as conjunções e locuções conjuntivas do quadro abaixo, fazendo as adaptações necessárias. Mas, para que, pois, por isso. Não gaste todo o seu dinheiro. Essa prática pode prejudicar sua vida financeira. Não gaste todo o seu dinheiro, pois essa prática pode prejudicar sua vida financeira. Faça uma reflexão sobre a real necessidade de comprar um produto. Não se acumulem produtos inúteis em sua vida. Vamos aí? Faça uma reflexão sobre a real necessidade de comprar um produto, para que não se acumulem produtos inúteis em sua vida. Não pode, pessoal, só escrever a palavra que você está completando. Você vai reescrever toda a oração. Professora, isso é muito chato, é muito longo. Não importa, gente. Começar com a letra maiúscula, colocar o ponto final, reescrever toda a oração. No item A vai ficar: não gaste todo o seu dinheiro, pois essa prática pode prejudicar sua vida financeira. Ponto final. Faça uma reflexão sobre a real necessidade de comprar um produto, vírgula, para que não se acumulem produtos inúteis em sua vida. Ponto final. O prazer do consumista não está na posse ou no usufruto de um produto. O prazer do consumista está no efêmero ato da compra. O prazer do consumista não está na posse ou no usufruto de um produto, mas no efêmero ato da compra. Então, veja aí, repetindo. O prazer do consumista não está na posse ou no usufruto do produto,
vírgula, mas no efêmero ato da compra. Então, pessoal, é importante que não tenha preguiça, tem que reescrever toda a oração mesmo, tá bom? O consumista vive em função da compra. Ele pode comprometer seu orçamento e o de seus familiares. O consumista vive em função da compra, vírgula, por isso pode comprometer seu orçamento e o de seus familiares. Então, a gente encerra a nossa videoaula por hoje e a gente deixa aí como indicação para vocês, né, a página 28 a 33, tá certo? Bem simples de trabalhar com vocês, né, a questão dos sinônimos e antônimos. Os vocábulos que em determinado contexto possuem o mesmo sentido ou sentidos semelhantes, eles são chamados de sinônimos, né? O contrário, os vocábulos que em determinado contexto possuem sentidos opostos, eles são chamados de antônimos. Vocês resolvem e a gente volta na próxima videoaula fazendo a devida correção, tá bom? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus, fique em casa, até a próxima videoaula, resolve, faz agenda, não deixa nada atrasado, tá bom? Um abraço carinhoso, a gente se encontra no Meet ou por aqui, vocês assistindo a videoaula.